O Deus Pai anunciou o Deus Filho, falou da vinda do seu Filho como Messias para nos resgatar. O Deus Filho, quando veio, falou do Pai. E o Espírito Santo, quando veio, Jesus disse que não falaria de si mesmo, mas falaria dele. Veja, meu amigo, que o servo de Deus, a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não fala de si. Eu sou, eu sei, eu tenho, eu fiz. Ela fala de quem o enviou. Ela fala do seu Senhor, que lhe resgatou, que lhe salvou, que lhe transformou. Está no ar o seu programa Obreiros em Foco e esse Deus vai se revelar para você diante do que nós vamos falar aqui no nosso programa. Por isso, em meio à pandemia, eu digo para você, Brasil, Deus é contigo. Força, vamos. A alegria de Deus é a nossa força. Não baixe a cabeça, não se desespere, não desanime. Deus é contigo, Brasil. Para cima do altar, gente. Você já foi para cima do problema, para cima dos outros, para cima do vizinho, para cima do cliente, para cima do patrão. Qual foi o resultado? Você quebrou a cara, você foi decepcionado. Vamos para cima do altar e permanecer lá, espiritualmente falando, né? A gente vai para o altar quando a gente obedece a palavra de Deus, que é o seu abrigo. Aí nós vencemos. O bispo Mauser está aqui em estúdios para responder as perguntas enviadas ao programa Obreiros em Foco através do WhatsApp, como também nós temos o pastor Darlinson, do Grupo da Saúde, aí na central de atendimento, para enviar o resgate ao seu encontro. Mas agora eu queria que você parasse tudo e prestasse atenção nesse segundo episódio da série sobre o Espírito Santo, porque a nossa alma tem sede. Você já sentiu muita sede de beber, sabe, um refrigerante, um suco, mas permaneceu com aquela sede? Por quê? Porque não é como a água, só a água sacia a sede, não é verdade? Você já sentiu sede de água? É isso mesmo. O nosso corpo, ele precisa exatamente desse elemento tão importante, tão simples, mas que o homem não pode criar. É símbolo do Espírito Santo, a água. Pois bem, nós vamos assistir agora o segundo vídeo desse episódio e eu quero que você preste muita atenção. Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias sem encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas, para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente são aqueles que têm muito dinheiro, fama
que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por 5 casamentos e estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede. Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna. A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido, pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista, do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que, o recebendo primeiro, não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos. A partir deste momento, o deseje mais que tudo, não uma curiosidade ou aventura, mas como alguém no deserto que suspira pelas águas. Quem está sedento, cava até achar o rio da água da vida. Era como se eu estivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma, ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus, Ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar. Você tem sede? Diante do segundo vídeo, você entendeu que não é apenas o nosso corpo que tem sede. A nossa alma tem sede. O corpo tem sede da água. A alma tem sede da água de Deus, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a sua alma vai continuar sedenta. E por isso muitas pessoas estão depressivas, com medo, agressivas, desanimadas. Por quê? Porque a sua alma está sedenta. Vamos dar de beber à nossa alma. Neste sábado, na reunião dos obreiros, nós vamos realizar uma busca fervorosa ao Espírito Santo. Se você não é batizado, você terá a sua oportunidade. E se você já é, você será renovado. É fundamental a busca ao Espírito Santo. A Igreja Universal tem focado a atenção nessa necessidade da alma e por isso nós temos buscado em todas as reuniões há um momento de entrega e de busca. Mas domingo e quarta-feira e a reunião de obreiros, não tem igual. Não tem reunião igual à reunião de obreiros, a reunião de quarta, a reunião de domingo. Por isso, invista na busca ao Espírito Santo. Bispo Mauser, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Júlio. Nós vamos estar aqui para responder a essas pessoas, para eliminar qualquer tipo de dúvida que esteja abatendo essa pessoa, porque a dúvida, quando ela vem, ela abate, ela coloca a pessoa para baixo, ela coloca a pessoa para trás, ela faz com que a pessoa
ela venha recuar naquilo que ela deseja, porque faltou a certeza. Faltou a certeza, faltou a vitória. Liga para a gente, ou melhor, você que tem uma dúvida, não liga para esse número não. Grave aí, por favor, um vídeo curto, objetivo, fazendo a sua pergunta e envie para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco, 953392828, 0 operadora 11. Você pode enviar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós vamos estar aqui respondendo a sua pergunta à luz da palavra de Deus. Inclusive, vamos à primeira pergunta, por favor? Olá, o meu nome é Adria e eu sou aqui de Caldas Novas, Goiás. E a minha dúvida é a seguinte: como a gente faz para orientar uma pessoa que, mesmo sendo nascida na igreja, tem dificuldade para entender tudo que é falado? Ela nasceu na igreja, mas não nasceu de Deus. A orientação que você tem que dar é aquela que você tem acompanhado aqui através do Bispo Júlio, através de todos os conselhos. Orienta ela buscar a Deus, buscar o Espírito Santo. Se ela já foi liberta de todo o mal, todos os demônios, se ela já se batizou nas águas, falta ela receber o Espírito Santo. Orienta ela a buscar o Espírito Santo, vir quarta, domingo pela manhã, inclusive ela pode vir também na reunião dos obreiros, porque é para os evangelistas, para os servos, aqueles que aspiram a ajudar a obra de Deus, fazer algo para ajudar as pessoas. E uma coisa muito importante também, o Bispo Mauser, é você falar para ela ou para ele que ele tem que ser humilde. Ela tem que ser humilde para saber ouvir, olhar para dentro de si. Ele tem que ser humilde. O humilde, ele ouve. O orgulhoso, né? O prepotente, ele não ouve. E isso impede o Espírito Santo de orientar, de ensinar, de falar. Bem, deixe-me ir à central de atendimento falar com o pastor Darlinson, do Grupo da Saúde. Darlinson, você já está na Igreja Universal há quantos anos? Boa noite, Bispo Mauser e a todos que nos acompanham. Estamos na igreja há 15 anos, Bispo. E você já está como pastor há quantos anos? Há 11 anos. E casado? 7 anos. 7 anos, parabéns. Quais foram os estados, Darlinson, que você já Bispo, passou? só aqui em São Paulo só passamos. Muito bem. Aqui mesmo na capital? Capital e litoral. Muito bem. E fala pra gente, Darlinson, como é que foi essa experiência como obreiro? Quanto tempo você ficou de obreiro? Bispo, nós ficamos de obreiros 2 anos. Quais foram os momentos mais difíceis, as experiências que marcaram o início do seu ministério? Uma experiência mais difícil que nós passamos foi no começo da obra, que nós ali o Espírito Santo colocou o desejo de servir ao altar. E a minha mãe, que meu pai não mora com a gente, a minha mãe, a princípio, ela não aceitou a ideia da gente fazer a obra de Deus e houve uma restrição da parte dela. E eu lembro que eu preparei uma carta e nessa carta eu falava para ela que eu não queria outra coisa a não ser fazer a obra de Deus como um auxiliar. Eu queria abrir mão de tudo que ela vinha propondo para mim, para assim fazer a obra de Deus. O que ela estava propondo a você? Bispo, ela propôs para mim escola, ela propôs para mim para morar fora do país, devido aos familiares que nós temos fora. Ela propôs casa, propôs carro, porém eu não quis, eu quis fazer a obra no altar. Foi a segunda escolha mais sábia que você já fez? Sim, senhor, bispo. E a terceira? Senhor? E qual foi a terceira, a decisão mais sábia? O altar, bispo. Não, a primeira foi entregar a vida a Jesus. A segunda, fazer a obra. E a terceira está aí, ó. Quem Sim, está senhor. lhe abraçando aí agora aí, ó? É a Sim, sua senhor. esposa, não é? Casado há 7 anos. 7 anos, bispo. Sim, senhor. Essa foi a terceira Correto. e a melhor escolha que nós tomamos. E hoje a mãe, como é que a mãe vê o Darlinson depois desses anos servindo a Deus e realizado? Ela vê que realmente você fez a escolha certa e não ter dado ouvidos a ela? Bispo, todas as vezes que nós se encontramos, para ela é um privilégio, um orgulho
ter um pastor na família. E dizer, meu filho, parabéns por não ter dado ouvido à mãe. Sim, senhor. Nesse caso aí, o sentimento não falou porque você estava realmente assumindo o seu chamado, né? A unção que Deus lhe Decidido a fazer a obra, bispo, de fato e de verdade. E está aí, então, o Darlinson na central de atendimento para receber a sua ligação através do número 3573-3535, 0 operadora 11. Você que diz, bispo, eu estou afastado, eu preciso de ajuda. Então você pode ligar, o Darlinson está aí com a equipe de auxiliares aqui do templo, levitas e esposas de pastores. Nós não vamos lhe criticar, nós não vamos perguntar que posição você teve na igreja ou quanto tempo você esteve na igreja. Nós não vamos perguntar, Darlinson, os erros que ele cometeu, se ele matou, traficou, se prostituiu, roubou. Nós vamos sim perguntar aonde você está, para a gente enviar o resgate aí no seu estado, aí no seu país. E você, pastor, que vai resgatar esta alma, grave, né, a visita, grave ela na igreja, grave ele sendo batizado e depois envie aqui para a gente o material para a gente colocar aqui no programa Obreiros em Foco. Você quer acrescentar alguma coisa, Darlinson? Bispo, estamos aqui à inteira disposição desta pessoa. A única coisa que nós queremos, bispo, quando ela ligar aqui na nossa central, é que ela seja sincera, porque nós estamos aqui nessa noite para mostrar para essa pessoa que o resgate de fato e de verdade chegou para ela. Tá bem. Muito bom. Vamos agora então ao caso verídico da Michele, ela que antes era depressiva e ela teve uma oportunidade que mudou o curso da sua vida. Ela que já estava planejando tirar a própria vida porque ela tinha desejos de suicídio. Olha o que Deus usou. Presta atenção, obreiro, colaborador, evangelista. Olha o que Deus usou para mudar o curso da vida dela, que estava em direção ao abismo, ao inferno. E por meio desse meio de comunicação, Deus mudou o curso da vida dela para os céus, para o reino de Deus. Acompanhe. Eu sou obreira Michele, falo aqui da cidade de Varginha, Minas Gerais, e antes de chegar na Igreja Universal, a minha vida era toda destruída. Eu tinha tristeza, depressão, eu tinha desejo de suicídio, e foi através do Folha Universal que a minha vida transformou. Através de um testemunho da Folha, esse testemunho me tocou e eu fui até a igreja. Comecei a participar das correntes, fui liberta, batizada com o Espírito Santo, e hoje eu tenho a minha vida transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa. Recomeçar. Como fazer? Uma atitude fará toda a diferença. Descubra qual. Entretenimento. Novela Gênesis. As reflexões importantes sobre o dilúvio. Lições de fé. O temor a Deus. Entenda por que é tão importante para a sua vida. Geral. Moeda digital. Golpistas reais. Ações de criminosos se multiplicam. Saiba mais. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira um exemplar na Universal mais próxima de você. Folha Universal. Informações para a vida. Está aí, alguém se deixou usar por Deus e a Michele hoje liberta. Ela que estaria no inferno se esta pessoa não tivesse se deixado usar por Deus e entregasse a ela o Folha Universal. Porque quem se mata vai para o inferno, não vai ser nem julgado, já está condenado. Meu amigo, não abra mão e não ignore a importância de você adquirir o Folha Universal desta semana. Você deve ler o Folha Universal e depois usá-lo para evangelizar alguém que Deus vai colocar na parada do ônibus, né? Na parada do metrô, sabe? No trabalho, na vizinhança, na rua. Eu não sei, Deus vai usar esse jornal, mas você tem que se prontificar em se deixar usar por ele. No Folha Universal desta semana, aqui na página 8, informa vazamento de dados. O que você precisa saber? Então, aqui estão informações importantes para você não ficar aí apavorado, mas também, ao mesmo tempo, não ficar aí abobado ou vacilando, né? Na página 10, o panorama Covid-19, o que justifica
mais de 8 milhões de curados no Brasil. Você deve saber disso. Nós temos aqui também, na página 12, conheça a trajetória de Alessandra, que perseverou pela saúde, de Kaique, o seu filho, né? Ele que estava com leucemia e corria risco de morrer. Aqui está o caso verídico deste adolescente. São testemunhos que enriquecem, são matérias como na página 14, entretenimento. E se o dilúvio acontecesse hoje? Tá? Adquira o seu patrocínio Folha Universal para que as pessoas que estão afastadas possam voltar. Abuso, sofrimento e muita dor. Longe de Deus, a Ana sofreu com traumas e vícios. Ela que já conhecia a verdade, decidiu parar de viver uma fantasia, uma mentira e voltou. Foi bem recebida e está aí, dando troco para o diabo, ganhando almas. Deu troco agora para o diabo. Adquira aqui, patrocina aqui o Folha Universal. Um fardo contém 125 exemplares. E fazendo uma doação agora, por SMS ou com o aplicativo do seu banco, ou via Pix, ou através do aplicativo da Igreja Universal, que é gratuito, seguro e simples de usar, você pode agora doar um fardo com 125 exemplares, através de um valor de R$250 para cobrir os gastos de impressão. Nós vamos colocar esse jornal junto com a cesta básica e vamos ajudar as famílias mais carentes, porque não são poucas as pessoas que estão passando necessidade no nosso Brasil. Os bispos de todo o Brasil, pastores, em instantes, vamos estar orando pelos obreiros, colaboradores e pelos CPOs. Tem como colocar em tela dividida aqui os bispos, ô Davi? Responsável pelos obreiros em todo o Brasil? Está aí, ó. Coloca eles em tela cheia, por favor, Davi. Está aí, ó. Daqui a pouco nós vamos unir a fé com estes homens, com estes casais, em todo o Brasil, e vamos pedir por aqueles que estão sendo vítimas da pandemia, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão, gemendo em meio a esta pandemia. Você não está só. Por isso, força, Brasil. Estamos juntos. Vamos à segunda pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco, por favor. Tudo bem, bispo? Meu nome é Cauã, sou da igreja de Fragata, Pelotas, Rio Grande do Sul. A minha pergunta para o senhor é: quem foi Lilith na Bíblia? Lilith realmente existiu? A primeira mulher criada por Deus? Você já ouviu falar em folclore? Mula sem cabeça, Saci Pererê, é a mesma história dessa mulher. A Bíblia fala como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Depois Adão adormeceu e Deus tirou da sua costela e fez Eva. Essa é a primeira mulher que foi criada por Deus. E eu queria também aconselhar a ele a adquirir a Bíblia, né, com as revelações, experiências que o Bispo Macedo teve, porque é uma Bíblia que vale a pena você investir, uma Bíblia de estudo. Não sei se tem como o Davi colocar em tela dividida, inclusive você pode adquirir através do Arca Center, que vai enriquecer a sua vida espiritual como obreiro, como colaborador, evangelista. Você que está fazendo o CPO, vamos, meu amigo, investir na nossa vida espiritual. Foque na palavra, mergulhe na palavra, no espírito da palavra. E aí o bispo conta as suas experiências, entra em detalhes que às vezes a gente não tem como falar em uma reunião, em um programa de televisão, mas você aí em casa, no seu trabalho, no seu escritório, aí em um momento vago, pega a Bíblia, lê a Bíblia. Ah, bispo, eu tenho a Bíblia digital, mas não é a mesma coisa, né? A Bíblia impressa é outra coisa. Bem, eu gostaria de agora, a central de atendimento, falar com o Darlinson, mas antes de falar com ele, eu quero lembrar que hoje eu vou falar sobre o sétimo e último, a última etapa que você não pode esquecer, nós não podemos esquecer. Então, entre em contato com os obreiros, colaboradores, evangelistas, os que estão fazendo o CPO aí na sua igreja, para que eles estejam atentos para a sétima etapa que nós não podemos esquecer. Darlinson, você aí já tem em mãos pessoas que estão pedindo resgate?
Bispo, nós temos aqui hoje o nome da dona Elane, que ela fala aqui de São Paulo. Estou longe de Deus há mais de 3 anos. Me afastei por causa de mágoa de uma obreira. E hoje minha vida está totalmente destruída. Tem também a Shirley. Ela fala do Rio Grande do Sul, da cidade de Eldorado. Me afastei da Universal há 1 ano. Passei a frequentar o candomblé. Passou a dar tudo errado. Já pensei até em tirar minha própria vida. Caramba. Elane, o resgate hoje, Shirley, o resgate hoje está chegando para você. Não tire a sua vida, não. Tem jeito. A partir do momento que você ligou para cá, é Deus lembrando de você. É Deus deixando bem claro que nunca esqueceu enquanto você esteve desse lado. É com o senhor, bispo. E eu quero dizer também para essa pessoa que se afastou devido a uma mágoa, você não pode esperar a perfeição de um obreiro. Estou falando com você, membro, você evangelista, você que está fazendo o CPO. Você não pode esperar de um colaborador perfeição, de um homem como eu sou imperfeito. Nós somos imperfeitos. Jesus afirmou que em nós, seres humanos, não há perfeição. Só Ele é perfeito. Nós devemos buscar a perfeição, que é andar na presença de Deus. Foi o que ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito é viver pela fé, é obedecer. Eu errei, reconheço o meu erro, confesso, abandono, me levanto e continuo andando. Andando de mãos dadas com aquele que me levantou. Esse é o segredo dos bispos e pastores e obreiros, soldados, hein? Soldados, exiba aí, por favor, o Walter, o soldado universal que nós vamos falar neste sábado. Vamos concluir esse estudo, essa matéria sobre toda a armadura de Deus. Deixa eu dar um pulinho aqui, que eu já estava com saudade de você, soldado universal. Vamos continuar trabalhando, hein? A guerra continua. Sábado, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Não sei onde vai estar o Bispo Mauser, mas eu vou estar aqui para concluirmos esse estudo sobre toda a armadura de Deus. Alguém disse, mas bispo, já foi falado sobre todas. Não, está faltando uma. Como é que é? Está faltando uma. Olha, você vai ficar assim, ó. Sábado, 18 horas. Aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil, os bispos já estão devidamente orientados, pastores, para passar para vocês essa peça da armadura que muitos ignoram, mas ela está aqui. Ela está aqui. Vai arrebentar. Bem, é o Peruca que quer falar, né, no programa também hoje, sobre Folha Universal. Coloca o Peruca aqui, por favor. Olha o Peruca aí falando, né? O Bruno, que é o apresentador do Balanço Geral pela manhã na Record TV. Ele diz assim, é extremamente importante, bicho, manter o jornal impresso. Mesmo com a internet e tantas tecnologias que facilitam o dia a dia. Essas mesmas tecnologias não têm o gosto, entre aspas, é verdade, né? Que a possibilidade de abrir e ler um jornal pela manhã oferece. Eu concordo plenamente. Chamo ele de peruca porque ele tem uma cabeleira, olha, igual a minha. Tá aí, gente. Invista no Folha Universal, leia o Folha Universal e use para evangelizar alguém, tá? Eu quero que vocês saibam agora um pouquinho sobre as experiências que nós temos recebido das pessoas que participaram, têm participado da reunião dos obreiros aos sábados aqui em São Paulo e também pelo Brasil afora. Vamos lá? As experiências? Olá, meu nome é Wanderson, sou obreiro da Igreja do Vila Sônia, da cidade de Piracicaba, do bloco de Campinas, e acabei de participar da vigília da Armadura de Deus. O que me chamou a atenção é que a gente tem que estar a cada dia nos revestido da espada, que a espada representa a palavra de Deus, que nos fortalece e nos dá força para vencer as dificuldades do nosso dia a dia. Nós estamos aqui com os obreiros de Santa Cruz do Sul para afirmar que a pandemia não nos isolou do altar, pois somos a Universal. Eu nunca tinha meditado e visto da forma que o Espírito Santo nos ensinou hoje.
A espada precisa ser usada principalmente para cortar a minha natureza humana, o meu eu, aquilo que tem desagradado a Deus, para que então eu possa ajudar outras pessoas. Precipitação é um mal que constantemente preciso vigiar. Olá, meu nome é Camila, eu sou de Itapeva, do bloco de Sorocaba, e eu acabei de participar da Vigília do Bispo. E o que mais me chamou a atenção foi sobre o que Jesus nos falou, né, sobre cortar. No meu caso foi sobre cortar o que eu estava olhando na internet. Às vezes a gente não percebe, a gente começa a só olhar as coisas do mundo e isso acaba influenciando para o mal. Às vezes não só... Por exemplo, você fica muito tempo na internet e isso acaba deixando a gente fraco espiritualmente, porque o tempo vai passando e você nem percebe que aquele tempo você poderia ter dado para Deus. E eu achei muito forte essa parte, foi o que mais falou comigo. A Bíblia frequentemente ilustra a vida cristã como uma batalha contra Satanás e contra o pecado, para resgatar as almas da escuridão e trazê-las para a luz. E aqueles que estão à frente dessa difícil tarefa precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que não sejam espiritualmente feridos e desfaleçam, como acontece a muitos. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por isso, obreiro, colaborador, evangelista e membro de grupo, invista no seu chamado e busque estar blindado com a armadura do Altíssimo, para que neste ano de 2021 você venha a ser usado para formar um novo exército para o reino de Deus. Venha aprender a blindar a sua fé com a armadura de Deus. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. É importante que você conte a sua experiência para a gente, que vai ajudar certamente a outras pessoas. Você que estava prestes a cair em tentação, você que já estava caído, você que pensava que era batizado com o Espírito Santo e reconheceu o seu real estado, você que foi batizado com o Espírito Santo, você que foi renovado, liga para a gente, ou melhor, não liga não. Grava um vídeo e manda para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco, ao número 953392828, 0 operadora 11, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o caso verídico do pastor Slava, que agora está no leste europeu e a gente o conheceu já há anos atrás. Eu pedi para ele gravar e contar um pouquinho da sua experiência, como foi a sua vinda à Igreja Universal no leste europeu, mais precisamente em Moscou, na Rússia, e como hoje ele está. Ligue agora para alguém que está afastado, ligue agora para alguém que está prestes a sair da obra, para que ele acompanhe o caso verídico do pastor Slava. Bem, vamos à central de atendimento com Darlinson. Você tem mais aí pessoas que ligaram e pediram resgate, Darlinson. Bispo, nós temos aqui o nome da Luana, ela fala de Minas Gerais. Tenho um carregado dentro de mim, muitas dúvidas, tenho um desejo do suicídio e eu me mutilo muito e sinto uma forte depressão. Estou afastada há 3 anos. Temos também o caso da Cláudia, ela fala do Rio de Janeiro. Estou afastada da igreja há mais de 1 ano. Fui para outra denominação, mas hoje me encontro afastada e com a vida totalmente amarrada. Quero voltar, mas não consigo. Chegou a hora. A hora é sábado, né? Às 18 horas. O dia é sábado, seja aqui em São Paulo ou aí no seu estado. Pastor Henrique vai acompanhar o resgate de todas essas pessoas. Você, pastor, bispo aí do estado, vai receber o contato dessas pessoas e o pastor Henrique vai acompanhar para que a gente possa exibir aqui brevemente, Darlinson, o resgate destas pessoas. Mas agora, fala um pouquinho sobre o seu grupo, o grupo da saúde. Quais são as suas atribuições? O que é que vocês têm feito recentemente em meio a essa pandemia?
Bispo, o grupo da saúde, não só aqui em São Paulo, mas em Itaquera, mas em todo o Brasil, nós realizamos orações na frente do hospital, porque devido a essa pandemia nós não estamos conseguindo entrar para ali fazer as visitas no leito e ali orar, etc e tal. Mas do lado de fora nós estamos fazendo ali oração, atendendo os familiares dos enfermos. E nessa época de pandemia, quantas não são as pessoas que têm nos procurado, têm acionado o grupo da saúde para lhe pedir um apoio espiritual, bispo. E esse grupo da saúde não dá atenção, é importante você falar, apenas aos enfermos, aos hospitalizados ou quem tem um familiar hospitalizado, mas também aos membros, né, do grupo da saúde, a todos que fazem parte, né, da saúde pública, né, os médicos, enfermeiros, doutores, todos que de alguma forma prestam serviço, né, na área da saúde, têm o apoio da Igreja Universal através desse grupo da saúde. E tem aí o Facebook, eu não sei se tem um WhatsApp, a produção a exibir aí, já vão colocar, penso eu, e você pode entrar em contato através do grupo da saúde com o WhatsApp 997487596, 0 operadora 11. Bem, Darlinson, traga os nomes para cá, que nós vamos orar por estas pessoas que ligaram pedindo resgate. Agora, você vai acompanhar o caso verídico deste pastor e eu já volto falando sobre a 7ª etapa que nós não podemos nos esquecer. Olá a todos, meu nome é Vyacheslav, sou russo, sou pastor da Igreja Universal. Eu nasci 43 anos atrás na União Soviética. Nossa família, como todas as famílias da União Soviética, totalmente ateu. Nós nunca não tínhamos no casa Bíblia, alguma coisa da missa, oração, nunca eu não visitei nenhuma igreja. Nós vivemos numa sociedade onde Deus totalmente não existia. Claro, consequências essa vida, briga na família, claro, consequências essa vida, peso dentro, porque quando a pessoa fora da presença de Deus, as pessoas sofrem. Então, desde 14 anos, eu já tinha insônia, eu já tinha depressão. Desde 15 anos, eu já não falava com meu pai, porque nós brigávamos muito e eu não aceitava a disciplina que ele tentava me passar. Mas, pelo menos, eu ainda vivia na situação mais ou menos. Eu não tinha problema na escola, eu tinha muitos amigos, então minha vida não é tanto mal. Depois eu entrei no exército da Rússia e voltei já com vício. Desde 20 anos eu tinha um vício de álcool, vício de droga. E quando eu usava droga, quando eu bebia álcool, eu tentava tampar esse buraco que dentro de minha alma, mas infelizmente cada vez a situação piorou e piorou. Quando eu tinha 23 anos, eu ouvi a primeira vez algum meu amigo me fala assunto Jesus, assunto igreja evangélica. Eu não acreditava, por minha opinião, Deus é uma coisa loucura. Eu achava que as pessoas que acreditam em Deus é pessoas que têm problema na cabeça. Mas por causa do sofrimento que eu tinha, eu entrei nessa igreja só para olhar, para brincar, para para buscar alguma coisa interessante. E quando eu ouvi a primeira vez a palavra de Deus, ela entrou na minha vida e eu senti força que nunca eu não tinha. Força largar vício, força deixar essa vida errada. E eu deixei vício, só que essa igreja não tinha direção, como nós da Universal temos. Essa igreja não tinha nada assunto do Espírito Santo. A igreja não falava nada assunto de libertação. A igreja não falava nada assunto da vida com comunhão com Deus. Nós vivemos na emoção.
Eu larguei isso, mas dentro de mim ainda estava velho coração. Eu não tinha um encontro com Deus. Eu vi poder, eu vi milagre, eu vi como Deus deu para mim sua misericórdia, mas eu não conhecia Deus. E depois de alguns tempos, depois de 2 anos, minha vida já dentro da igreja, mesmo como vida antiga, vida onde eu não tinha nada com Deus, eu tinha depressão, eu comecei a fumar de novo, eu comecei a viver sem sabor, eu vivia e eu lembro que às vezes, durante a madrugada, eu não queria dormir, não conseguia dormir. E eu pensava, como pode? Se eu vivo com Deus, Ele tem que dar para mim algo bom, algo que me enche paz, alegria, mas eu não tinha essa vida. Então, nessa época, eu primeira vez ouvir assunto Igreja Universal. Essa época, 2002, 2003, a igreja, seu primeiro passo na Rússia, dava seu primeiro passo e não tinha uma internet na época, não tinha nada de informação certa. E eu vi que alguns brasileiros no Moscou, porque eu vivia no interior da Rússia, mas eu vi brasileiros que vivem na Rússia e prega muito interessante. A pregação deles, assunto libertação, é coisa que sempre me chamava a atenção. Então eu decidi buscar mais informação no assunto dessa igreja, Igreja Universal. Liguei, falei com o pastor e ele me falou uma palavra simples: vem e vamos conversar. Eu cheguei na igreja e começou a desabafar, começou a falar com o pastor, com toda a minha sinceridade, que eu tenho a vontade de servir para Deus, que eu queria algo que eu vi escrito na Bíblia, mas eu não tenho. E ele me aceitou, ele me deu conselho, ele me explicou que eu tenho que deixar tudo para trás e começar tudo de novo, tudo de zero. Todos esses pensamentos, todas essas doutrinas evangélicas, religiosas, eu tenho que largar, porque se eu quero a resposta de Deus, eu tenho que buscar Espírito Santo. Mas impossível achar Espírito Santo se dentro de mim já tem muitas coisas que não tem nada com palavra de Deus, pura palavra de Deus, que é limpo, palavra que dá para nós poder e apoio espiritual. E essa igreja mudou minha vida. Eu ouvir como os pastores pregam e nunca não ouvir essa pregação. Assunto é fé, assunto é desafio, assunto é sacrifício. Eu vi que o pastor não dá algumas palavras, que ele dá sua vida no altar. E eu queria mesmo o Espírito. Quando eu vi no pastor, eu senti dentro de mim grande vontade de servir para Deus. Então, passou muito tempo. Eu entreguei minha vida no altar. Eu me libertei. Eu recebi Espírito Santo. E esse dia foi tão maravilhoso que eu não tenho palavras para explicar. Mas já 18 anos eu estou na Igreja Universal. Eu 11 anos estou no altar como pastor e eu vejo que todas as escolhas que nós fizemos durante todos esses tempos, durante todos esses 19 anos, agora nós temos nossas respostas. Eu já servi com minha esposa em vários países, na Europa, servimos no Israel, servimos em muitos países da União Soviética. Agora estou pastor responsável da Cazaquistão. Nós abrimos aqui igreja. É um país no Ásia Central e tem muitos obstáculos, tem muitos preconceitos, porque as pessoas que vivem aqui, a cultura deles são da Islã, mas não tem barreiras. Ninguém não pode impedir a palavra de Deus. Ninguém não pode dar barreira para nós, porque Deus, Ele é Deus no Brasil, na Rússia, na Ásia Central, qualquer país do mundo tem pessoas que
tem essa vontade, que tem sede de ouvir verdade. E meu conselho que eu posso dar agora é muito simples. Se você tem uma igreja universal perto de você, se você tem alguma pequena oportunidade, talvez não é perto, talvez tenha que viajar na outra cidade, talvez na outro país, não importa. Vale a pena fazer essa escolha, talvez difícil, mas esse seu sacrifício personal, sempre Deus vai agradar e você vai ver muito mais que você dá para Deus. Ele sempre vai te responder, e essa nossa fé que nós pregamos, e eu acredito que Deus abençoe todos vocês. Imagine só você, um russo falando português, tudo com a sede de aprender, de viver essa fé, esse espírito que Deus nos revelou aqui no Brasil e que tem chegado a mais de 125 países. Você que foi batizado com o Espírito Santo, Deus está cobrando de você certamente uma decisão de você servir mais, ser útil, ganhar almas, pois o Senhor Jesus está voltando e mais do que nunca Ele quer nos usar para dar a outros a mesma oportunidade que nos foi dada, a exemplo do Slava. Por isso a importância de você e eu não nos esquecermos dessas 7 etapas. A primeira é, não esqueça quando você foi evangelizado. A segunda, não esqueça quando você se libertou. A terceira, não esqueça quando você se converteu. A quarta, não esqueça quando você se batizou nas águas. E a quinta, não esqueça quando você foi selado com o Espírito Santo. A sexta, que falávamos ontem, foi não esqueça do seu batismo com fogo. E a sétima e última é esta. Leia aí em voz alta. Coloque em tela cheia, por favor, Davi. Não esqueça da maior honra de servir a Deus. Preste atenção, meu amigo. Você lembra? Você lembra quando você começou a servir a Deus? Porque não há maior honra para o ser humano que servir a Deus. Ao Deus vivo me refiro. Seja no átrio, como membro, como um evangelista, um colaborador, um obreiro, sabe? Como um funcionário, ou seja, no altar, como um pastor, um embaixador de Cristo. Quando nós servimos a Deus, nós somos embaixadores de Cristo. E a partir do momento em que o aceitamos e a nossa vida é entregue totalmente a Deus e recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós não podemos focar, né, ou focalizar nos nossos pensamentos, em nossa vida, em nosso mundinho ali restrito, né? Família, trabalho e igreja, não. Mas no Senhor Jesus, na sua obra, no ganho de almas para o reino de Deus. Imagine se o Bispo Macedo tivesse sido egoísta, eu não teria sido alcançado. Imagine se nós, bispos, que saímos do Brasil, ainda jovens, com 19 anos eu saí do Brasil, só voltei depois, aos 45 anos de idade. Imagine só você, a igreja não estaria estabelecida hoje em mais de 125 países, não haveria milhões de pessoas salvas, mas houve um desprendimento, houve uma decisão em focar no servir a Deus. Viver a vida cristã é manifestar a obra de Deus. A obra de Deus não é ficar calado, é você viver a fé, é você anunciar, é você dar a outros a oportunidade que lhe foi dada. Ter o comportamento e o caráter de acordo com a palavra de Deus. Temos de não mais fazer a vontade, a nossa vontade, e viver de acordo com a vontade dele. Essa decisão é você que tem que tomar. Não vou mais viver para mim. Eu vou tomar essa decisão. Eu vou tomar a decisão de viver para Jesus e agradá-lo. Assim, então você pode ter certeza, passamos a exalar o seu perfume e as outras pessoas verão Jesus em você. Passarão a desejá-lo, a conhecê-lo, a segui-lo, como hoje você o segue. A exemplo deste caso verídico que acabamos de assistir. O nosso eu, a nossa carne, tem de ficar subjugada. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Quer dizer, há um conflito. A quem eu vou servir? A mim mesmo
ou a Deus? Aos outros ou a Deus? Né? Essa luta sempre vai existir. Elas se opõem entre si. E aquele que tende a obedecer à carne, às emoções, imagine se eu tivesse tomado a decisão de não servir a Deus por causa da idade, porque a minha família precisava de mim, porque era um momento difícil, eu não teria sido usado por Deus para ganhar almas. Na Europa, nos Estados Unidos, na África e agora de volta ao Brasil, depois de 26 anos. Deixe-se usar. Veja só o que diz o texto bíblico aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis ou não satisfareis a concupiscência da carne, quer dizer, a vontade, as fraquezas da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito, quer dizer, o Espírito Santo, contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Quer dizer, você e eu estamos nessa guerra, em meio a esta guerra. A nossa carne e o espírito. E quem vai prevalecer? Quem você der atenção. Aqueles que tendem para o espírito, tendem para a vida. E vão ser galardoados e honrados por Deus. Os que tendem para a carne vão perecer, vão desanimar, vão desistir cedo ou tarde. Em outras palavras, meu amigo, ser cristão não é fácil, pois temos de renunciar a nós mesmos. Muitas vezes somos o nosso pior inimigo. Ser servo do Deus vivo é perder, entre aspas, tudo para servir ao Altíssimo. E que honra, é ou não é? Não existe honra maior do que servir a Deus. Os falsos cristãos de hoje querem Jesus para ganhar tudo, inclusive status na obra de Deus. Mas esses não se criam. Permanecem por um tempo, mas cedo ou tarde acabam desertando. Me responda. Seja sincero, foi fácil para você, para mim, para aqueles que permaneceram, servir a Deus? Não, não foi e não é. Eu duvido que tenha sido. E não será, mas vale a pena todo o sacrifício. Pode ter certeza, a nossa recompensa será muito grande na vida eterna. Então, não se deixe influenciar por sentimentos. Vamos servir a Deus. É momento de oração. O pastor Darlinson já está aqui em estúdio. O bispo Mauser teve que se ausentar, mas nós vamos orar. Pegue aí o seu copo com água, se possível. Vamos falar com Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio que temos de te servir, de fazer parte da tua obra. Mas agora o Senhor sabe que há pessoas que não valorizaram, desprezaram essa honra e se afastaram, caíram na fé, estão perdidos, mas assistiram a este programa, foram tocados, foram despertados. E o resgate vai chegar a eles. E eles vão estar conosco neste sábado. E o Senhor vai usá-los como nunca antes. Agora, Espírito Santo, eu peço, usa esta água. Traga renovação, fortalecimento a este obreiro, colaborador, CPO, a este evangelista. Seja esta pessoa quem for, famoso ou anônimo. Use esta água para que todos que oram comigo venham completar essas 7 etapas. E quem faltou uma delas, complete a que falta. E esse que vai passar por estas 7 etapas, valorize cada uma delas. Em nome de Jesus, eu declaro esta água consagrada. Beba, meu amigo,
e tenha aí agora uma experiência com Deus, pois você já não está só. Deus está com você e nós também. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no canto, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Darlinson, suas considerações finais? Bispo, para essa pessoa que está nos acompanhando, não tem jeito. Basta ela chegar no Universal nesse sábado e a situação dela vai mudar. E você que ligou, pediu resgate, vamos entrar em contato e vamos lhe resgatar. Chegamos aos segundos finais. Não esqueça, nos veremos na IURD ou nas nuvens. Mesmo com todos os esforços, o mal tem entrado em muitos lares. Filhos estão virando a cabeça. Casamentos estão sendo destruídos. Pessoas estão morrendo por dentro silenciosamente. Se por um lado há uma voz que diz para você, não tem mais jeito, do outro há uma voz mais forte dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sobre esta palavra, estamos na Semana da Salvação da Família. De 14 a 21 de fevereiro, um grande clamor será levantado à meia-noite para que haja mudança e salvação em toda a sua casa. Participe diariamente a partir das 11h50 da noite por esta emissora, Rede Aleluia e página oficial da Igreja Universal no Facebook. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal, dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.